Gente, em Mateus capítulo 6, versículo 8, existe um código muito interessante da oração. Um código interessante para que a gente possa entender, compreender para a nossa vida e compreender na hora de orar. Porque muita gente ora, mas ora da maneira errada. O que é orar errado, pastor? É achar que a oração é só um pedido. É achar que a oração é só clamar, é só gritar. Sabe, gente, a oração não é isso. Olha o que Jesus diz no capítulo 6, no versículo 8 de Mateus. Não orem igual a eles, ou iguais a eles, porque o Pai sabe o que você precisa antes mesmo de lhe pedirem. Olha que coisa interessante e que verdade de Deus existe nesse versículo. A Bíblia diz que eu não devo orar como os fariseus. Como é que os fariseus oravam? Repetindo demais a mesma coisa, gritando, em pé nas praças, falando e repetindo a mesma coisa. Aí Jesus disse, não façam assim, porque o Pai já sabe o que você vai pedir. Então nós estamos orando a um Deus que Ele não precisa de informação sobre a minha oração. Deus não precisa da informação porque Ele já sabe. Entende? Antes de eu abrir a boca, a Bíblia diz que Deus já sabe o que eu vou pedir. Então eu tenho que ter cuidado para que a minha oração não seja uma oração ansiosa. Eu tenho que ter cuidado para que a minha oração não seja uma oração desesperada. Porque o que Deus quer, na verdade, nessa oração, Marcos, Ele quer uma oração de relacionamento. Deus quer uma oração que nós chegamos perto dEle, e quando chegamos perto dEle, a gente se relaciona, a gente conversa, a gente demonstra que ama, a gente demonstra que quer estar perto. Porque, na verdade, Ele já sabe o que você vai pedir, Aline. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus chamou a nossa atenção aqui no verso 8. Não faça igual a eles, porque o Pai já sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Na verdade, o Pai sabe o que eu necessito. O Pai sabe o que é necessário para mim. E aí tem um outro segredo aqui. Porque a Bíblia aqui está falando de necessidade. Só que às vezes a gente pede coisas que a gente não tem necessidade. E você sabe por que Deus muitas vezes não atende a gente? Para livrar a gente da gente mesmo. Deus muitas vezes diz não a gente para livrar-nos de nós mesmos. Porque aquilo que nós vamos receber vai nos afastar de Deus e vai nos vitimar. Essa que é a verdade. Então, o segredo da oração do capítulo 6, do versículo 8. Porque o Pai já sabe, Deus tem ciência do que você precisa. Então, a sua oração não pode e não deve ser uma oração, aquela oração desesperada, ansiosa, gritando, sabe, gente, repetindo. Deus não gosta de repetição. Deus é um Deus de coisas novas. A melhor ação de todas que existe pode ser a palavra mais simples do mundo, mas tem que ser uma oração que sai aqui, do fundo do seu coração, do fundo do meu coração. Entende? A oração que Deus quer que a gente faça é uma oração que sai do fundo do coração. Então não fica assim, preocupado. Ah, meu Deus, será que minha oração está certa? Será? Gente, tem gente que tem uma oração bonita, né, gente? Não existe essa coisa de oração bonita. A oração bonita é aquela que toca o coração de Deus. E nós precisamos entender isso, que a oração que toca o coração de Deus não é a oração repetida, não é a oração gritada, não é isso não, gente. Cuidado com a oração ansiosa, cuidado com a oração desesperada, porque o código da Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 8, está dizendo para nós que Deus já sabe o que nós vamos pedir. Se esse Pai já sabe o que eu vou pedir, Ele não precisa de informação. Ele precisa da oração relacional, uma oração que se relaciona com o Pai, que não quer apenas as mãos, quer o seu coração.
Não é pelo que ele pode dar para mim e para você, é pelo que ele é, que ele representa para nós. Então que essa oração não seja uma oração ansiosa e que essa oração não seja apenas para supérfluos. Sabe quando o filho da gente vai com a gente no supermercado e lá no supermercado ele quer levar um monte de coisa supérflua e a gente começa a tirar do carrinho, ele põe no carrinho, a gente tira, né, pastora? A gente tira o que ele colocou. Muitas vezes nós estamos diante de Deus achando que o céu é um supermercado. Não é. O céu não é um lugar de comprar. O céu é um lugar de se relacionar e receber as bênçãos do Pai porque se relacionou com Ele. Não precisa pagar nada porque o preço já foi pago há mais de 2000 anos atrás. Então, esse céu que traz graça para a gente, apenas deseja que a gente se relacione com o maior de todos os moradores, o Senhor Deus. Que nós possamos verdadeiramente entender assim a palavra do Senhor e que coloquemos em prática em nossas vidas. Ok? Pega esse código. A oração não deve ser ansiosa e nem desesperada. A oração não é informação para Deus, porque Deus já sabe tudo o que você precisa. E não é o que você deseja. Ele atende o teu desejo também. Mas Deus sabe primeiro o que você precisa. Então Ele vai atender a mim e a você, de acordo com aquilo que nós buscarmos e nós pedimos com fé e nós pedimos com sabedoria. Ok? Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus.